Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Eu me chamo Isaías Nascimento, estou aqui com o Salomão César, nosso superintendente da EBD, na nossa igreja local. Esse programa, meus irmãos, é gravado na Igreja Assembleia de Deus, congregação Boa Esperança, cidade de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. E temos aqui, meus irmãos, nosso pastor local, pastor James Costa, e convidamos você, né, Salomão, para ficar muito à vontade nesse dia, para assistir essa aula, interagir conosco, sabendo também, meus irmãos, que esse programa não tem a intenção de substituir a EBD. É necessário que você, falamos isso com frequência, né, Salomão? É verdade. Que as pessoas fiquem muito cientes em relação a isso. É necessário que você frequente, meus irmãos, a EBD na sua igreja local e use esse programa como ferramenta para abranger, talvez, aí o seu conhecimento. Então fique muito à vontade e que Deus nessa noite venha abençoar a sua vida e a vida da sua família. Meus irmãos, estamos aqui na lição de número 5. Essa lição tem um tema geral bem interessante. Mostro aqui para os irmãos a lição, ok? Bem interessante, são as lições bíblicas, ok? Das Assembleias de Deus no Brasil, tá? Diz assim o nosso tema geral: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Amém? Hoje é nossa lição de número 5, como eu já tenho falado, e o tema específico da lição é este: a sutileza do materialismo e do ateísmo. A sutileza do materialismo e também do ateísmo. São dois termos que, ao longo da história da humanidade, ele vem se perpetuando, tomando algumas vertentes mais modernas, ok? Porém, a origem é a mesma, que é uma origem bastante diabólica, que tenta aí distanciar as pessoas do plano de salvação dado por Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto áureo da nossa lição hoje está lá, Salomão, em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vou lê-lo para os irmãos agora. Diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Repito, Romanos capítulo 1, versículo 20, escrito pelo nosso querido apóstolo Paulo, ok? A verdade prática da lição diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração que, endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Então, o grande pai do materialismo, tá? E também do ateísmo, meus irmãos, é realmente o inimigo das nossas almas, é realmente Satanás. Meus irmãos, é interessante fazer aqui uma breve síntese aqui, ok, sobre esses dois termos, sobre o que seria o materialismo e sobre o que seria o ateísmo também, meus irmãos, ok? Aquilo que nós conhecemos, né, ou que tem chegado até nós ao longo da história sobre o materialismo, meus irmãos, primeiramente teve origem lá no século XVIII, ok, com o movimento do iluminismo, tá? Também conhecido como movimento, Salomão, da razão. Iluminismo da razão. Essa questão de ser da razão é a negação total da fé. Então, para eles, fé e razão são termos que se colidem, são termos que não podem realmente andar na mesma rota, são colidentes, tá? Não se misturam. Então, o iluminismo, ok, trouxe essa ideia da negação da fé para o acréscimo total da razão em meio a uma sociedade. Então, esse é o primeiro movimento, ok, que traz o materialismo de forma muito latente, de forma muito conhecida. Século XVIII. Meus irmãos, já avançando um pouco no século XIX, nós temos aqui
dois personagens que deram origem ao materialismo agora de uma maneira um pouco diferente, mais trazido para a cultura, mais trazido para o social e mais trazido para o lado econômico. Vou pedir perdão para os irmãos para pronunciar o nome desses dois personagens, tá? Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Peço mais uma vez perdão para os irmãos por pronunciar esses dois nomes, tá? Então, que foi o materialismo histórico, mais cunhado na questão social, política e também econômica, tá? Ok? Então, meus irmãos, e essa questão do materialismo cunhado por Karl Marx deu origem também a outras filosofias sociais que nós bem conhecemos. A mais conhecida dela talvez seja o comunismo. Ok, meus irmãos? Veja o desdobramento do materialismo, que a tendência, como já citamos, é afastar o homem de Deus. Ok? Então, basicamente, grosso modo, muito resumido, estes são duas rápidas definições sobre o materialismo ao longo da história, tá certo? Século XVIII e século XIX. Meus irmãos, agora falando sobre um pouco do ateísmo, né? A gente talvez não consiga datar o que seria na história mesmo o ateísmo, né? Porque o prefixo a é negação e o teísmo é Deus. Então, grosso modo, o significado é esse mesmo. Ateísmo, negação de Deus. É um termo que é o contrário do teísmo. O teísmo é a crença em Deus. Então, o ateísmo, prefixo a, negação, teísmo, Deus, negação de Deus. Então, todos aqueles que se definem como ateístas negam sempre a divindade, negam sempre a existência de Deus. E a nossa lição, meus irmãos, hoje ela vai se desdobrar, Salomão, sobre esses dois termos, sobre o que seria em termos mais espirituais, em termos mais eclesiásticos, a questão do materialismo e também a questão do ateísmo. Mas é interessante que nós também façamos essa breve, muito sucinta análise aqui histórica sobre esses dois termos, meus queridos. Meus irmãos, entramos agora na nossa introdução, que diz assim: nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo, como já tenho comentado, ok? Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como duas faces de uma mesma moeda, tá? Não dá para a gente realmente diferenciar aí. Estão realmente atrelados mesmo. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo, ok? Aquelas ideias filosóficas, como já colocamos aqui, que é desdobramento, que nasceu lá, meus irmãos, no século XIX, é o que o nosso comentarista ele fala aqui em relação a essas duas décadas. Comunismo, socialismo e aí por diante, ok? Vamos lá. Diz assim: é mais uma sutileza, ok? Do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo que os que não acreditam ou desdenham dela, né? Mesmo para essas pessoas. 1 Pedro, está lá a base, 3, versículo 15. Isso inclui os materialistas e os ateístas, meus irmãos. Então é interessante que nós, como o nosso comentarista vem nos trazer aqui, venhamos sim expor a nossa fé, até mesmo para essas pessoas que seguem essas filosofias materialistas e ateístas, comunistas, socialistas, que são basicamente se fundamentam na mesma situação, ok? Meus irmãos, mas isso não pode ser impedimento para darmos razão à nossa fé. Sempre expormos a nossa fé, seja para quem quer que seja diante de qualquer filosofia humana, meus irmãos. Pasmamos nós, Salomão, que dentro da igreja existem pseudos cristãos, porque eu digo pseudos, né? Falsos cristãos, meus irmãos, que estão inseridos dentro das igrejas, que infelizmente dão crédito a essas filosofias, que infelizmente dão crédito a filosofias que realmente são e foram criadas no coração do Satanás, como é o materialismo,
o socialismo, o comunismo e também o ateísmo, meus irmãos. Então essa foi a nossa introdução básica. Nosso irmão agora, Salomão, vai dar introdução também no nosso primeiro tópico, né, Salomão? Pai do Senhor, amado irmão, amado ouvinte, né? Desde já eu te peço, não se inscreva no canal, não esqueça não. Ative o sino, que é importante, que o YouTube ele entende que quando você ativa o sino, você recebe de antemão o vídeo e o like serve para o YouTube, ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outros irmãos e assim o Evangelho ele é proclamado a toda criatura. O primeiro tópico vai falar sobre compreendendo o materialismo e o ateísmo. Vamos ver o primeiro ponto, o materialismo. E ele vai conceituar o primeiro ponto e o segundo ponto do primeiro tópico, vai conceituar cada um desses para que a gente possa entender melhor a doutrina maligna, podemos dizer, a doutrina de Satanás, que vem de encontro à palavra do Senhor. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então, de antemão já mostra que ele só acredita na matéria, o que existe, o que pode ser tocado, o que pode ser sentir. E nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Então, quando essa doutrina é materialista, eles pregam, eles ensinam, ele crê na matéria, ele está negando também o espiritual. Então vai de encontro. E o materialismo entende que por não haver uma outra realidade além da matéria, a religião se torna desnecessária. Quer dizer, se não existe, só existe a matéria, a religião que é por fé, a fé que nós depositamos em Deus, ela se torna obsoleta, em vão. Eles não creem que através da fé em Deus possamos acreditar que existe Deus e que existe um sobrenatural e um Deus todo-poderoso, porque eles só acreditam na matéria, o que ele pode sentir, o que ele pode ver e tocar. Isso porque, segundo eles, veja só, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Quer dizer, não dá para misturar, segundo eles, a matéria, o materialismo, com o espiritual, com a religião. Não tem como. Eles separam isso aí, então para eles não existe essa parte da religião ou da fé. Então eles só ficam na matéria. Dessa forma, eles dizem assim, da forma, o materialismo diz que os milagres que se tornam não apenas desnecessários, mas impossível de existirem. Então, para eles é impossível de existir um milagre, porque se entende o milagre pelo espiritual, parte espiritual que entendemos o milagre, e por fé, isso aí. Então, para eles não acredita, só vê o que pode sentir, o que pode tocar, certo? Diz assim a lição: assim a revelação divina, conforme exposto na Bíblia, lá em Hebreus 1, versículo 1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então tudo imaginação humana, mera superstição. Eles acreditam piamente que os cristãos ou o cristianismo é pautado numa imaginação humana, superstição. Não acredita que existe um Deus Todo-Poderoso. Então, essa parte do materialismo está ligado muito ao material, ao que eles podem tocar. Então, por isso que é uma doutrina que vai de encontro à palavra de Deus. É isso que a igreja está enfrentando e vai enfrentar muito mais dessas mazelas ao longo da história enquanto ela estiver aqui na terra. Amém, meus irmãos. Bom, e já vimos aqui com o nosso irmão Salomão, né? Estamos falando agora mais especificamente sobre o materialismo e o ateísmo, meus irmãos. E aqui no nosso tópico 2,
Chegamos agora no ateísmo, né? Já falamos na introdução um pouco sobre o que seria o ateísmo, ok? Prefixo a, negação, teísmo, ok? Deus. Negação de Deus ou sem Deus, como diziam os gregos lá no século V ainda antes de Cristo, ok, meus irmãos? Que inclusive foi nesse contexto histórico, né, do século V antes de Cristo, meus irmãos, que surgiu esse termo ateísmo, negação total de Deus, meus irmãos, ok? Então, o nosso comentarista aqui, meus irmãos, para resumir, ele fala que o ateísmo e o materialismo andam sim de mãos dadas, né? Essa grande negação de Deus, essa questão de a fé é inexistente, ok? A única coisa que existe é aquilo que pode ser cientificamente comprovado, ok? Então, eles fazem essa diferença. Eles dizem que a religião, como é algo que não pode ser comprovado tacitamente, ok? Pela ciência, a existência de um Deus e tudo mais, é algo que não tem valia, que não pode valer. O apóstolo Paulo já deixa muito claro, inclusive é o texto base aqui da nossa lição, quando ele fala que as coisas visíveis da criação, elas apresentam sim um Deus criador. Agora o interessante, meus irmãos, que os materialistas e os ateístas que criticam a questão da fé e criticam a nossa razão em relação à criação feita por um Deus, eles não conseguem cientificamente contrapor essa ideia. Interessante, Salomão. É verdade. Eles negam, mas eles não têm um argumento cientificamente falando que possa também contrapor a ideia do criacionismo. Não tem. Então, né, eles lá ficam na teoria, meus irmãos. Como eu já falei, meus irmãos, falando sobre o ateísmo e o teísmo, ok? Eles andam ali, são duas correntes. O ateísmo vai negar a existência de Deus e o teísmo vai dizer que existe sim Deus, ok? Para o teísta existe uma consequência, ok? E para o ateísta existe também uma outra consequência. Eu prefiro, Salomão, ficar com a consequência do teísta, a consequência daquele que crê em Deus. Não estou perdendo nada. Mas, porém, entretanto, contudo, a consequência do ateísta, ok? Se ele escolhe isso, sim, ele vai ter aqui muita coisa a perder, inclusive a salvação da sua alma, meus irmãos. E aqui para finalizar esse subtópico, meus irmãos, o nosso comentarista traz dois termos aqui. Ele fala sobre os antropólogos e os sociólogos, ok? Os antropólogos, o que seria? É aquela ciência, antropologia, ok? É aquela ciência que estuda a existência do ser humano, ok? Estuda a existência do ser humano, tá? Do grego antropos, que é homem, ok? E logia, do grego, que é realmente em sentido específico, estudo do homem. Então, e sociologia é estudo da sociedade, a grosso modo falando. Então, meus irmãos, existem esses estudos dessas ciências, que é válida sim até certo ponto, né? Até o ponto que não venha a atingir a questão da nossa fé, aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o que é a vida humana e sobre o que é a vida em sociedade também, ok? Mas eles usam dessas ideias, desses estudos científicos, ok? Para tentar aproximar um pouco mais daquilo que eles acham que é realmente a origem da vida do homem e o que é uma vida em sociedade, ok? Negando totalmente também a existência de um Deus quem criou o ser humano e quem determina realmente os limites verdadeiros e decentes para uma construção de uma sociedade, meus irmãos. Amém. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema raízes do materialismo e ateísmo. Raízes que vai apontar aqui para o que causa ou circunstância levou as pessoas a acreditar no materialismo e no ateísmo. Por quê? O que levou? Vamos dizer, o gatilho inicial. O que provocou a pessoa a ser materialista ou ateísta? O que fez isso aí?
E o primeiro ponto do segundo tópico vai explicar uma das causas que foi, algumas causas não, a causa principal. Uma das principais, essa é a primeira, que é a consequência do pecado. O pecado levou o homem a fugir totalmente de Deus e até não acreditar que existe Deus. Então a Bíblia comenta sobre o ateísmo, é uma consequência da queda, ou do pecado, podemos dizer. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade consequentemente a rejeição a Deus, que tomaram conta da raça humana. Quer dizer, quando o pecado adentrou no mundo, as consequências foi afastar o homem de Deus. Então ele ficou propício a qualquer mazela, a qualquer pensamento ruim, a qualquer ação ruim, porque está longe de Deus. O único que poderia nos tornar e ficarmos santos, permanecer em santidade, era Deus. Então o homem se afastou de Deus. E a gente viu aqui em Romanos, na leitura bíblica em classe, que já foi dita aqui, que foi em Romanos, em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23, o apóstolo Paulo destaca muito bem sobre isso, que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador, quer dizer, a criação revela o Criador. E a Bíblia está mostrando muito bem isso. Deveria servir para o homem se aproximar de Deus, mas isso foi o contrário. Eles se tornaram tolos e se afastaram ainda mais de Deus, não dando crédito à sua palavra, a palavra de salvação, de libertação. Então o salmista aqui, ele destacou muito bem: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo 153, o versículo 1, o nécio, ele fala muito bem sobre isso. Quer dizer, ele disse o nécio no seu coração, não há Deus. Por quê? É um louco. Ele fala como louco, não há Deus. Mas todo o firmamento, tudo que Deus criou, aponta para um Deus criador de todas as coisas. Mas o nécio, ele bota na sua cabeça que não há Deus. É isso que o ateísta fala. Ele diz na sua loucura que não há Deus. Então, a lição diz assim: um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Então, é um coração endurecido pelo pecado que faz o homem, Isaías, se afastar de Deus e não crer nesse Deus todo-poderoso que enviou seu Filho para nos salvar. É essa a luta que a igreja está travando nesses dias atuais, enfrentando o materialismo e o ateísmo. Temos que enfrentar com a palavra de Deus, irmão Isaías. É verdade, irmão Salomão. É um desafio, né? Desafio. Aliás, é um desafio histórico da igreja. Desde que a igreja é igreja, tá? Que nós, como igreja, enfrentamos esse tipo de situação. Os apóstolos enfrentaram isso, chega até nós também, meus irmãos, né? O apóstolo Paulo teve esse enfrentamento muito forte, como nós conseguimos enxergar em suas epístolas. Meus irmãos, vamos já chegar agora no nosso subtópico 2, que diz assim: a cegueira espiritual. Então, meus irmãos, o nosso comentarista inicia esse subtópico dizendo que o pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do materialismo e do ateísmo, meus irmãos. E o pecado teve origem no diabo, ok? O pecado teve origem, o erro, o engano, teve origem no diabo, ok? Então, meus irmãos, veja que se o materialismo e o ateísmo, eles são vertentes do pecado, ok? Tem a sua força no pecado, logo, né? Eles também foram criados, ok? Com origem realmente diabólica, que a função deles é realmente afastar mesmo, ok? Os homens de Deus, através de vãs
filosofias. O apóstolo Paulo já alerta isso a Timóteo. O apóstolo Paulo também, ele diz que o príncipe desse século, ok? Ou Deus desse século, cegou o entendimento dos homens para que eles não conseguissem enxergar a luz. Então, a enganação do diabo, meus irmãos, ele se dá nesse lado, nesse sentido mesmo universal da coisa, nesse lado intelectual, criando e idealizando filosofias, meus irmãos, e colocando isso no coração do homem. Esse homem vem se achando autossuficiente a cada dia mais, ok? Não consegue se reconhecer como um homem pecador, tá ok? E, consequentemente, não consegue reconhecer-se como alguém que necessita de salvação também, tá? E se afasta aí do arrependimento, e afastando-se do arrependimento, também afasta-se do perdão e da salvação. Tudo isso, meus irmãos, é estratégia diabólica para afastar o homem do plano de salvação divinal, que é a pessoa sagrada de Jesus Cristo. Então, essa cegueira espiritual, meus irmãos, que nós conseguimos enxergar nas pessoas que se autoproclamam materialistas e ateístas, meus irmãos, é realmente algo que o diabo tem encontrado no seu coração. Já essa predisposição de ser assim, ok? A pessoa quer mesmo, então ele encontra essa brecha e vai fomentando tudo isso, até que esse homem esteja completamente cego e se afaste, Salomão, cada vez mais das Escrituras Sagradas e de Deus. É verdade. O nosso terceiro tópico, que nós vamos adentrar agora, tem como tema pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Os pressupostos. O primeiro ponto diz assim: a negação da existência de Deus. A gente já vem falando um pouco antes sobre essa negação da existência de Deus, mas vamos ver que o materialismo e o ateísmo, eles andam muito próximos, andam muito junto ali, tá? Impossível. A gente já viu um pouco antes sobre isso. Por isso é evidentemente que tanto um quanto o outro tem como pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Eles andam muito próximos, andam muito junto ali, alinhado um com o outro. Então, nesse caso aqui, eles estão falando das palavras, ambos dizem e afirmam prova científica para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Não existe prova científica comprovado que Deus não existe. Pode perguntar para qualquer um desses ateus, me mostre uma prova científica. Eles não vão encontrar, não existe prova científica que Deus não existe. Eles simplesmente colocam uma venda nos seus olhos para não ver o que está diante dos vossos olhos, dos olhos deles. Eles negam, está na frente dos olhos deles, mostrando. Quando a gente vê a rotação da Terra, que não pode rodar nem um segundo a mais, nem um milésimo de segundo a mais, nem a menos, que a Terra vai, se isso acontecer, vai ser destruída. Mas quem é que controla essa rotação, esse tempo? É um Deus todo-poderoso que não deixa que isso aconteça. Então a prova concreta está mostrando aí o firmamento, as coisas que Deus criou, mostra que existe um Deus. Mas eles negam olhar para isso. Como a gente está vendo que o materialismo ele quer ver, quer tocar, quer arrumar uma prova que possa tocar que Deus existe. Dando continuidade aqui, diz assim a lição: a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos científicos provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles recusam a reconhecer as evidências apresentadas. Então, as evidências, como eu falei, estão na frente dos olhos. Pode ser até mesmo visto e pode ser tocado também. As evidências provando que Deus existe. Então, eles negam isso e procuram se apegar a um ideal materialista mesmo, a um ideal humanista que está dentro da mente deles, e sem prova,
sem nenhuma afirmação concreta, né? Podemos dizer assim. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, em vez de que ele já se manifestou claramente. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo número 27, que eu vou ler para vocês, que diz assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, e ainda não está longe de cada um de nós. Ele não está longe, está próximo, ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo, então ele habita em nós. Não é preciso você sair procurando, tateando para encontrar, porque ele está em nós. Isso é a negação da existência de Deus, que andam alinhado com o materialismo e o ateísmo, Moisés. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo, meus irmãos, subtópico, né? Desse terceiro tópico, muito interessante. O nosso segundo subtópico fala assim: negação de que o homem é um ser singular. Meus irmãos, antes de entrarmos aqui, né, eu quero só deixar mais uma fala minha sobre isso, sabendo que todas as teorias antropológicas, meus irmãos, elas não passam e nunca passaram de meras teorias. Meras teorias em relação à criação, em relação daquilo que é a vida do homem, ok? Nunca passaram de meras teorias. Nunca houve realmente a comprovação científica deles em relação à origem da vida, à origem do homem. Nunca passaram de meras teorias. E como eu falei, as consequências do seu ateísmo, ok? Se eles não se arrependerem, eles vão ter. Eu prefiro as consequências do teísmo, da crença que existe um Deus criador de todas as coisas. Meus irmãos, entrando aqui mesmo no nosso subtópico, de maneira bem resumida, meus irmãos, Deus criou o homem de forma realmente singular. Por que o nosso autor aqui traz esse tópico, meus irmãos? Porque existe uma forçação, ok? Uma forçação sobre aqueles que se dizem estudiosos, meus irmãos, de tornar o homem um ser igual a qualquer outra criatura que existe na face da Terra, ok? Um ser que é resultado de uma mera cadeia evolutiva, tá? Eles não acreditam na singularidade da formação do homem, ok? Isso é mais uma estratégia da negação, ok? Materialista daquilo que se é transcendental, daquilo que se é espiritual, porque nós cremos que um ser transcendental, um ser espiritual, criou o homem de forma diferenciada. Ele mesmo soprou realmente o fôlego de vida nesse homem, colocou o que ele tinha do seu espírito nesse homem e o fez alma vivente, e o fez realmente alma vivente. Então, é mais uma fagulha aqui, essa negação que o homem é uma criação realmente singular, é mais uma tentativa, ok? Dessa negação materialista, meus irmãos, tá? De afastar totalmente do que nos diz as Escrituras em relação à criação do homem, meus irmãos, ok? O materialismo, em síntese, meus irmãos, eles negam aquilo que é espiritual, aquilo que é transcendental. E isso, se não existe nada transcendental ou espiritual, tudo é material, logo, Deus que é um ser espiritual, ele não pode também ter existência. Então, é o que dá força ao ateísmo, é o materialismo, meus irmãos, ok? Diz aqui o nosso comentarista, para nós terminarmos: não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Então, para nós que cremos que Deus criou o homem sim é um ser singular e é a coroa da criação, meu querido irmão Salomão. Amém. Vamos entrar no nosso quarto tópico da lição, para encerrarmos também, certo? Tem como tema respondendo ao materialismo e o ateísmo. Aqui é uma resposta tanto a um como ao outro. Podemos encontrar no primeiro ponto do quarto tópico
tem como tema afirmando as verdades da Bíblia. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra resposta para podemos responder ao materialismo e o ateísmo e o neoateísmo, que é um derivado do ateísmo, certo? Então, aqui a gente se encontra a resposta para todos eles. E diz assim a lição, é na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros, certo? Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras, certo? Aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, mostra como um Deus criador, que fez os céus e a terra. Aqui não está mostrando um Deus que deu poder para evoluirmos de maneira nenhuma. Mostra-se um Deus criador. Não foi evolução, foi criação mesmo, certo? E sustentador e mantenedor do universo. Como eu falei um pouco antes, existe esse Deus que mantém o universo, mantém o cosmos tudo organizado e tudo conforme a sua preciosa vontade. E a mesma Bíblia diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparenta. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala sobre isso. E pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador, lá em Hebreus 1, versículo 1 ao 3. Então, a Bíblia ela é uma resposta para o ateísmo e o materialismo. É aqui onde encontramos a resposta, onde você pode se preparar para conversar com cada um dessas mazelas que o mundo nos traz, para que vocês possam ter uma resposta. Encontramos na Bíblia. Se ele ou elas não quiserem aceitar, é com eles e Deus. Mas aqui encontramos a resposta e é por fé que cremos na palavra do Senhor, irmãos. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo subtópico do nosso último tópico da lição, meus irmãos, que fala assim: fazendo uso correto da razão, ok? O ateísmo e o materialismo, diz aqui o nosso autor, dizem recorrer do uso da ciência para fundamentar os seus pressupostos. Meus irmãos, e isso não é verdade, ok? Por quê? Porque a ciência, meus irmãos, se por um lado eles dizem que a ciência não pode comprovar o teísmo, ok? E o espiritual e o transcendental, ela também, por outro lado, também não pode comprovar, ok? A não existência do espiritual, a não existência do transcendental, ok? E daquilo que é imaterial, ok? Então, essa fala deles que usam a ciência para dar base ao materialismo e ao ateísmo não passa de engodo. Realmente é uma fala falsa, ok? Porque eles não conseguem comprovar cientificamente, meus irmãos, que aquilo que a Bíblia nos diz não é verdade. Então, não existem pressupostos científicos contra as verdades bíblicas. Muito pelo contrário, ok, meus irmãos? E diz assim, nosso comentarista continua falando que isso não passa de cientificismo, ok? Que é o uso da ciência para dar base às ideias filosóficas, às ideologias que eles seguem, que são realmente, aí sim, é o materialismo, é o ateísmo, que é uma ideologia realmente aí cega diante, que foi realizada, nascida no coração do diabo, introduzida no coração do homem pela predisposição desse homem a tê-las como uma ideia central da sua vida, ok? E vivenciá-las no seu dia a dia. Então, meus irmãos, usam isso para dar base à sua ideologia e não existe pressuposto nenhum científico, meus irmãos. Aqui para concluir, o nosso comentarista fala assim: o cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus, de maneira nenhuma, meus irmãos, ok? É muito mais racional crer em Deus, ok? Crer num Deus criador dos céus e da terra, ok? Daquilo que é físico, do que imaginar algo que ele mesmo, o criador da teoria, não conseguiu comprovar até agora.
ok? Existe sim uma origem na criação, na natureza. Toda essa origem aponta para um que é acima realmente. Só aquilo que é realmente superior pode criar algo em nosso plano material. Isso é o que nós entendemos, ok? Então o crente não precisa negar a sua racionalidade para ter fé. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo, ou seja, seres integrais, ok? Nós temos nossa parte espiritual, mas também nós temos nossa parte racional. E é isso, essa integralidade, que nos faz crer na pessoa de Jesus Cristo, que nos faz crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como Deus Criador de todas as coisas, meus irmãos. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa fé e também a nossa razão quando expressarmos nossa confiança em Deus. Então, meus irmãos, para eu finalizar por aqui a minha fala de hoje, é isso, meus irmãos. Para nós, a razão e a fé, elas andam sim na mesma direção, elas não são termos que são conflitantes de maneira alguma. A fé me dá base para a minha razão, ok? E a razão humana me faz enxergar a fé como algo realmente verdadeiro, meus irmãos. Embasado, claro, na palavra de Deus, Salomão. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Eu te espero na próxima aula, na videoaula. Fique conosco, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, é de suma importância. Amém. Amém. Deus te abençoe.